sabia que mesmo sem você entender nada sobre futebol, você ainda pode lucrar com esse mercado? Se você não me conhece, meu nome é Lucas Schild, eu tenho 23 anos e há mais de 7 anos eu invisto nesse mercado. E hoje eu posso dizer que eu vivo exclusivamente do futebol. No ano passado eu fui o único brasileiro no mundo a assistir todos esses jogos dentro do estádio. A final da Champions League, a final da Libertadores, a final da Copa América, a final do Mundial e a final da Liga das Nações. E eu ainda pude acompanhar partidas como Real Madrid e Barcelona dentro do Santiago Bernabéu. Assisti o jogo do Borussia Dortmund contra o Barcelona dentro do estádio do Borussia. O PSG e Real Madrid pela UEFA Champions League dentro do estádio do PSG. E na grande maioria dessas viagens, enquanto eu estava viajando, eu ainda estava ganhando com isso. Enfim, nos últimos anos eu tenho vivido a vida que eu sempre sonhei, que era viajar o mundo para ver jogos de futebol, graças às oportunidades que o futebol me proporciona. Mas e você? Já tem experimentado e vivido a vida que o futebol pode te proporcionar? Se não, eu posso te ajudar. Toda essa experiência que eu adquiri nos últimos anos, eu transformei num conteúdo mais avançado e o melhor conteúdo no mercado de como você pode lucrar com o futebol. E além disso, eu compartilho todos os dias as minhas melhores oportunidades, as melhores dicas e sugestões para um grupo exclusivo de pessoas. E assim como eu, sonho em ter liberdade geográfica, de trabalhar aonde quiser, com quem você quiser e ser seu próprio patrão. E para te ajudar com isso, estou liberando algumas vagas pela situação atual que o país está passando. E você vai ter acesso a uma plataforma completa, desde o básico até o avançado. E também tem a oportunidade de fazer parte do meu grupo exclusivo e duplicar as mesmas operações que eu realizo. Terá acesso às mesmas ferramentas que eu utilizo, tanto em relação às análises, a probabilidade de escanteios e a leitura de jogo. E também para poder tirar suas dúvidas comigo toda semana nas lives semanais que nós realizamos. Então você só tem duas opções: ou você pular esse anúncio aqui e você continuar tendo a mesma vida de sempre, você continuar vivendo o que você está vivendo e assistir o seu vídeo normalmente, como você já iria assistir, ou você pode procurar aqui na tela o botão de Saiba Mais e tomar uma das melhores decisões da sua vida, me deixando ser o seu mentor nessa caminhada. E aí, o que você escolhe? Então não deixe sua oportunidade passar. Clique agora no botão de Saiba Mais e eu te encontro do outro lado com o seu 70% de desconto. É bom tudo que está no ar, mas acontecem algumas coisas fora do ar, Cereto, que às vezes é bom a gente comentar. Porque quando o PVC estava fazendo a análise de uma jogada do Rony, apareceu o Rony escrito com I, talvez o corretor automático. E aí, eu aqui, o Cereto estava falando, eu aqui em off, mostrei assim pro Rafa: Rony tá com I. É com Y. Ah, cara. E aí o Rafa Rezende começou a me explicar. Não, porque o Luiz Adriano abre, é isso aí mesmo. Ele vem pelo meio e eu... Cara, que demais. Nem vai me explicar depois, isso é real mesmo, isso que eu tava tentando falar. Rony estava escrito errado. Você começou uma análise tática maravilhosa. Eu falei, isso, ele atacou o espaço entre os dois zagueiros. E eu falando assim, ó, é com Y. Rony é com Y. Faz sentido. Maravilhoso. Mas a cabeça só funciona no campo. É um aficionado em futebol, por isso que está aqui brilhantemente comentando o troca de passes e vai comentar agora o Grenal, o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Nós teremos, já pode chamar, dona Sport TV? Teremos diretamente ele que acompanhou o jogo, Ricardinho. Então vou começar com você, Ricardinho, que também é um outro aficionado, todo uniformizado, dentro de casa, devidamente protocolado. Como é que foi esse Grenal aí, esse jogo de ida? O Grêmio vencendo de virada. Segue a sina do Internacional em Grenais, só venceu, que eu me lembro ultimamente, só venceu aquele do Campeonato Brasileiro. Vitória merecida do Grêmio, Ricardinho. Bem-vindo ao Troca. Tava esperando vocês me chamarem, pô. Preparado já da transmissão. Boa noite, Magno, Rafa, Cereto. Boa noite a todos que nos acompanham. O clássico, ele foi, por ser uma decisão e o Grenal 431 da história, sem dúvida nenhuma que foi um clássico equilibrado. O primeiro tempo, por exemplo, o Inter foi um pouco melhor que o Grêmio. E foi melhor porque o meio-campo do Inter estava melhor posicionado. Era um meio-campo que marcava melhor e que encostava mais na frente, né? Não foi um jogo no primeiro tempo de muitas oportunidades. Foram momentos e que as equipes tiveram pouca produtividade. O gol do Inter sai nesse lançamento do Cuesta, que o domínio do Edenilson também é meio gol, e aí ele serve o Galhardo sem goleiro. Mas se tivesse que engraxar, como o Lédio falou na transmissão, tinha que ser primeiro do Cuesta, depois do Edenilson, né? Porque o lançamento foi sensacional no meio da defesa do Grêmio, e o toque do Edenilson também servindo o Galhardo sem goleiro, e o Inter
começava na frente, aliás, virou o primeiro tempo na frente. O Grêmio criou muito pouco, essa foi uma das principais jogadas, sempre com o Ferreirinha, tentando a jogada individual pelo lado, mas um Grêmio mais marcando do que jogando e tendo dificuldade para jogar, né? No intervalo, na verdade, na volta do segundo tempo, a gente já teve um cenário um pouco diferente, né? Porque o Grêmio, com as não mexidas de jogador, mas a postura sendo um pouco diferente, a gente vai ver que logo no início do segundo tempo, ainda esse é o lance do primeiro tempo, né? Que o Lomba saiu e o juiz deu falta, mas no início do segundo tempo, o Grêmio melhorou. Esse é o último lance do primeiro tempo ainda. O Mateuzinho, cara a cara com o Lomba, perdeu a chance. Foi a melhor chance do Grêmio. No primeiro tempo foi essa, tá? Um desvio do Diego Souza. O Mateuzinho demorou muito para finalizar, né? E aí o Lomba fechou o espaço e fez a defesa. No segundo tempo, o Inter voltou para jogar no contra-ataque e o Grêmio para tentar empatar o jogo. E o Grêmio foi melhor no segundo tempo, desde o início pressionando o Inter teve as suas oportunidades, essa foi uma delas. O jogo melhorou muito no segundo tempo, né? Em termos de oportunidade, de volume de jogo. Aí é o gol de empate, uma batida do Lucas Silva, ele tira o peso da bola, como a gente fala, para dentro da área, e o Diego Souza vem de encontro e cabeceia no meio dos zagueiros do Inter que praticamente não disputaram a bola com ele. Diego Souza confirmando o seu grande momento como centroavante, empatava o jogo para o Grêmio. O Inter fez algumas substituições que deram resultado, sim, acabou entrando o Yuri Alberto, entrou o Vidal, entrou o Praxedes. O Inter melhorou um pouco no jogo, teve mais volume, o Breno salvou nesse lance com o chute do Vidal, foi importante. Mas o Grêmio acabou chegando ao segundo gol, né? Um cruzamento do Léo Pereira, o Ricardinho, meu xará, que tinha acabado de entrar, ele ganha também da zaga do Inter e desvia sem chance pro Lomba aos 43 minutos já do segundo tempo, e o Grêmio conseguia virar o jogo no primeiro Grenal da decisão, porque foi o segundo tempo melhor do Grêmio. No finalzinho, ainda o Inter teve uma oportunidade que o Breno acabou defendendo. Houve um equilíbrio durante o jogo, mas acho que o Grêmio foi merecedor do resultado porque aproveitou melhor a oportunidade que teve, principalmente na bola aérea, contra um Inter que teve esse problema, essa dificuldade, e o Grêmio acabou construindo o primeiro resultado de vitória nessa primeira decisão do Grenal. A cada dia que passa, a gente confirma que Ricardinho, de fato, é o nome de grandes jogadores do nosso futebol. Cereto, a gente estava agora há pouco falando da situação do Mancini. Eu nunca tive dúvida disso, né? Aliás, essa semana o Ricardinho pode me confirmar, mas foi aniversário de 20 anos de um dos gols mais emocionantes da história do Corinthians, que foi o gol do Ricardinho numa semifinal contra o Santos. No último minuto, o Ricardinho fez o gol e o Corinthians se classificou para a final de 2001 e foi campeão paulista em 2001. E eu estava em campo como repórter do Sport TV. O Deva Pascovitch era o narrador, saudoso Deva Pascovitch, que hoje mora no céu. O Zenon era o comentarista. E eu estava nas reportagens com o Thiago Biasoli. E o Ricardinho estava em campo fazendo gol. E se eu não me engano, estava com ponto eletrônico. Não foi um jogo do ponto eletrônico, Ricardo? Foi o famoso jogo do ponto eletrônico. Na verdade, foram os dois jogos, né? Que eu atuei com o ponto, mas como esse segundo foi o decisivo e pelas circunstâncias, né, como você falou, 20 anos daquele gol nos últimos segundos, as pessoas enaltecem mais, mas foram ambos os jogos e fazem 20 anos. Passa rápido, né, Cereto? Eu não tenho a menor dúvida que no ponto eletrônico do Ricardinho estava ela, nossa diretora Kalash. Um beijo para você, Kalash, que está aí fechando e dirigindo o Troca de Passes de agora. Ô, Cereto, eu tenho uma pergunta para ti sobre o Thiago Nunes, que a gente estava agora há pouco falando da situação do Mancini. O último trabalho do Thiago Nunes foi exatamente no Corinthians. Foi um trabalho que o Thiago chegou com muita expectativa, acabou não gerando os resultados que a torcida do Corinthians queria.
E agora ele começa um início é excelente, né? Mas ele começa avassalador no Grêmio, 7 vitórias seguidas e vence a primeira partida da final do Gauchão. Como é que você está analisando esse começo de trabalho do Thiago no Grêmio e até comparando, né, com o que ele fez no Corinthians, Cereto? Bom, primeiro que não dá para comparar a questão da qualidade do que ele tinha no Corinthians e a qualidade que ele tem no Grêmio hoje. Ele tem muito mais qualidade no Grêmio para colocar em prática aquilo que ele pensa de futebol. E também ele encontra no Grêmio um modelo de jogo muito mais parecido com o que ele pensa do que ele encontrou no Corinthians, porque no Corinthians era uma mudança completa de filosofia. O Corinthians tinha um time que jogou 12 anos do mesmo jeito, se defendendo muito para contra-atacar, mais ou menos como joga o Palmeiras hoje, e o Thiago Nunes queria fazer uma outra coisa no Corinthians e foi contratado para mudar a filosofia de um time para fazer o time mais ofensivo e não conseguiu. O Grêmio já tem esse modelo. É claro que tem algumas diferenças, que depois o Ricardinho e o Rafa podem falar, no jeito de marcar, é um jeito diferente em relação ao que fazia o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho fazia marcação individual, o Thiago Nunes gosta de marcação por zona, mas no modelo de jogo, na questão de valorizar a posse de bola, de dar volume de jogo, de partir para cima do adversário, de tentar controlar o jogo, pode não ter conseguido controlar todo o jogo hoje contra o Internacional, mas aí é outra história. É um clássico, é outra história. Mas acho que o Thiago Nunes terá no Grêmio, está tendo no Grêmio, mais condições de, até pela qualidade que ele tem em mãos, de colocar em prática aquilo que ele gosta. E começou muito bem, né? 7 vitórias seguidas e uma vitória contra o Internacional. Poxa, tá muito bem, obrigado, Thiago Nunes. Ô, Rafa, a torcida já me esqueceu? Você é inesquecível. Eu acho que é uma sombra, Magno, falando sério, assim, o Renato vai ser sempre essa sombra, Sem né? dúvida. E aí é muito bom pro Thiago que essa primeira resposta tenha sido tão positiva, né? Porque traz uma tranquilidade para tocar o trabalho, para seguir com essa evolução da equipe do Grêmio. Aplicando essas mudanças que o Cereto falou, não é exatamente igual o pensamento de futebol, mas principalmente em grenais, e aí é algo até que transcende o Renato, por mais que ele seja muito marcante, né, nos confrontos, nos clássicos, o Inter sente muito assim, o que é o peso do jogo quando o Grêmio se impõe, quando o Grêmio busca uma pressão. Era o Inter quem tinha vantagem no placar, né? A jogada, inclusive o lançamento do Cuesta, é sensacional. Mas o que me chamou a atenção na jogada da bola parada é como que se desenhou, né, o posicionamento da linha de zaga do Inter, dos jogadores de frente do Grêmio, e como não houve nenhuma tentativa de bloqueio, né, para impedir uma subida mais forte do Diego Souza. Numa jogada como essa, a vantagem do zagueiro é atacar a bola de frente. Mas ele tem que atacar, ele tem que disputar, né? E o Diego subiu muito livre, né? Muito fácil, sem nenhuma oposição na jogada, para ganhar no alto. Assim como o Ricardinho foi muito bem também, antecipando já não era mais o Zé Gabriel e o Cuesta, a dupla, né? Já tinha entrado o Lucas Ribeiro, mas também perdeu no alto para o atacante do Grêmio. O Grêmio foi muito feliz nesse tipo de lance, né? Nessa bola levantada na área, mas o que me chama a atenção é isso, é uma imposição mental mesmo, assim, sabe, de uma equipe que parece mais pronta para encarar esses momentos de confronto no clássico do que o adversário. Agora sim, para o torcedor parar de cornetar o troca de passes, voltamos a falar do Grenal, primeira partida da final do Gauchão. O Grêmio venceu 2-1 de virada. E, Ricardinho, um duelo muito... Na verdade, antes, Ricardinho, vamos ouvir e ver também, porque é um programa de TV e você ouve e vê, a coletiva do Thiago Nunes após a vitória do Grêmio. Oportunidade de ressaltar o trabalho que os atletas tiveram hoje em campo, a doação, a transpiração, comprometimento em todos os aspectos, também para passar ao nosso torcedor que acabamos de sair do vestiário e tratamos o jogo de hoje com muita humildade, com muito pé no chão, sabendo que não vencemos absolutamente nada. Temos o primeiro passo do primeiro tempo desses 2 jogos, onde o placar está 2-1 para nós, e temos que trabalhar muito ainda para merecer, né, a conquista do título gaúcho. Tem muita coisa pela frente, a gente que já está vacinado e sabe como funciona, né, não se entusiasma com esse tipo de situação, com essa primeira vitória que foi importante. Sobre a configuração do meio-campo, é um meio-campo que já venceu, né, até o próprio Grenal em outra oportunidade aqui dentro do Beira-Rio, jogando dessa maneira.
um meio-campo que tem um potencial técnico e também defensivo equilibrado. A gente teve um momento muito bom no jogo após o gol que sofremos, né? Então o jogo desse nível ele é feito de ciclos, tem ciclos que o adversário é melhor, tem ciclos que nós somos melhores, e aí o aproveitamento fala por si, né? A equipe que tem um pouquinho mais de aproveitamento, um pouco mais de qualidade para as oportunidades que cria, acaba levando vantagem, e foi o que a gente conseguiu hoje. Então não tem nada especial, né? A gente conversou com orientações básicas, normais, mas os atletas, né, acabaram encontrando os melhores espaços dentro do primeiro tempo e depois na sequência do jogo. Sobre a questão da postura da equipe no segundo tempo, como eu falei, o jogo ele é feito de ciclos, né? Então tem momentos do jogo que você vai estar melhor, que o teu time vai estar melhor, momentos que o adversário vai ser superior, e aí eu tenho que ter a capacidade de equilibrar, saber a hora de defender, saber a hora de atacar. Como eu falei, a maturidade dos atletas em campo somado, né, com a qualidade de jogo apresentada, nos aproximaram muito da vitória, né, e merecemos até o final pela luta e pela entrega. O Thiago Nunes falou algo que eu estou querendo falar há muito tempo, que é, a gente já está vacinado. Ô, Ricardinho, me fala como é que... Me fala, nós tivemos 2 debutantes em Grenais, né, tanto o Miguel Ángel... Não, o Miguel Ángel já estava naquele primeiro... Na derrota do Perdeu. No derrota Perdeu. Já era Miguel. Já foi carimbado o Miguel Ángel. O Miguel Ángel já foi carimbado, mas o Thiago Nunes estreou hoje no comando técnico em Grenais pelo Grêmio. E a gente lembra que o Renato Gaúcho ele estava ganhando um monte de Grenal, mas eu quero saber como é que foi esse embate entre o Miguel Ángel, que jogou seu segundo, e o Thiago Nunes. Como é que você vê esse duelo de técnicos nesse Grenal que terminou com a vitória do Grêmio 2-1? Bom, Magno, é lógico que são 2 trabalhos no início, né? Então, tanto do Ángel quanto do Thiago. O Ángel um pouquinho mais à frente do Thiago em relação ao tempo. Mas também são 2 treinadores que pegaram já as equipes num processo já, né? Não tiveram que montar novamente o Inter ou montar novamente o Grêmio, né? O Thiago vem de um trabalho de quase 5 anos aí, muito tempo do Renato. O Inter também, mesmo que tenha ficado pouco o Cudê, mas vem do Abel, do Cudê, enfim, já tem uma estrutura de jogo. Acho que eles trabalharam bem em termos de organização de equipe, de metodologia, cada um tem a sua forma de colocar a sua equipe em campo, né? O Miguel Ángel mais cadenciada, a saída de bola mais estruturada, muitas vezes até um pouco lenta, né? E isso facilitava a marcação do Grêmio. E o Grêmio mais uma transição em velocidade, marcando por zona, é a característica também do Thiago. Desse Grenal que começou hoje e que com certeza vai acabar só domingo que vem no apito final do jogo, porque acabou os 90 minutos, tem a semana toda que vão se falar do Grenal, do segundo jogo, do que foi o primeiro e só vai terminar no outro domingo. Melhor para o Thiago, no caso para o Grêmio, porque venceu no campo do Inter esse primeiro jogo, mas não tem nada decidido ainda não. Eu acho que o jogo foi bem equilibrado, os momentos do jogo que o Grêmio teve superioridade e chance, conseguiu transformar em resultado. O Inter teve a sua oportunidade no primeiro tempo, virou vencendo. Teve no segundo para empatar, o Breno acabou conseguindo a defesa. Eu acho que está bem equilibrado esse confronto. E questão de trabalho de treinador, né? Vamos dar um exemplo prático. O Zé Gabriel era o zagueiro do Inter, na bola parada, marcando o Diego Souza. O Diego Souza acabou fazendo o gol de cabeça. Aí o Miguel Ángel troca o zagueiro, tira o Zé Gabriel e coloca o Lucas. O Lucas Ribeiro, mais alto um pouquinho. E o Thiago troca, tira o Diego Souza e bota o Ricardinho. Ricardinho ganha do Lucas no finalzinho do jogo a cabeçada e faz o segundo gol. Foge um pouco, né, da mão do treinador, né? Porque ele troca pensando de repente no melhor da equipe, mas de um lado hoje deu certo, do outro acabou dando errado. Mas foi um Grenal bem disputado e a decisão fica para domingo que vem. Vamos ouvir agora o treinador do Inter, Miguel Ángel Ramírez.